Recolhendo pouco mais de 45% do PIB por meio de um sistema de tributação onde os mais pobres pagam relativamente mais impostos, a prestação de serviços públicos ainda é considerada precária. Mas o que cabe a nós, contribuintes? Para tirar todas as dúvidas, converso agora com o advogado tributarista Tiago Carvalho. Tudo bem, doutor Tiago? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Imposto é uma coisa que dá raiva na gente, sabe? Porque a gente fica pagando, e quando a gente vê agora, depois que lançaram o tal do impostômetro, né? Sim. Que a gente vai vendo aquilo, vai dando, não sei, o sangue começa a ferver. Mas eu queria saber, eu disse aqui essa questão de que os pobres pagam relativamente mais, é isso mesmo? Relativamente? Sim. Isso é uma informação? Sim, nós temos algumas distorções, principalmente em alguns impostos. Por exemplo, nos alimentos. Tanto uma pessoa com uma condição social muito boa, uma pessoa rica, paga a mesma quantidade de tributos no arroz, no feijão, do que um pobre. Sim. Então nós temos essas distorções. Segundo a última tabela do imposto de renda, quem ganhava pouco mais de R$4.000 estava incerto na alíquota de 27,5%. E quem ganha 1 milhão também paga os mesmos 27,5%. Então nós, é muito injusto, né? Nós temos essas distorções que poderiam ser corrigidas com outras faixas. Por exemplo, de 30%, de 40%. Quem ganha 1 milhão não seria injusto tributá-lo dessa forma. Sim. Eu disse também no início do programa que o Brasil é um dos países que mais recebe, né, assim, que mais cobram impostos no mundo, sim, né? Mas que desses países é o que menos retorna esse imposto, né, em serviços, em qualidade aí de aplicação nesse dinheiro, não é isso? Certamente. O que é mais árido é a falta de retorno do serviço público, de saúde, de segurança, porque nós pagamos muito. Se o serviço prestado pelo poder público fosse de boa qualidade, não haveria problema nenhum. Nós não precisaríamos pagar os seguros dos nossos carros, nós não teríamos que ter um plano de saúde, pois tudo isso seria fornecido pelo Estado. Pois é, mas então a gente paga duas vezes, na verdade. Exatamente. Tecnicamente não é correto dizermos que é uma bitributação. Nós não pagamos duas vezes. Tecnicamente não, mas é o que a gente sente dessa forma. Sem dúvida. É assim que o contribuinte se sente, né? Sem dúvida. Aliás, falando em contribuinte, estava aí tramitando aquela coisa do Código de Defesa do Contribuinte. E aí, já aconteceu ou não aconteceu esse código? Esse projeto encontra-se em discussão no Congresso e está pendente de votação. Falta uma votação final para a sua aprovação. Não, mas isso tem muito tempo? Tem. Não, inicialmente havia um projeto de iniciativa do Senado, que foi arquivado em 2011. Posteriormente foi proposto um novo código, agora pela Câmara dos Deputados, ao qual visa criar um mecanismo de proteção do contribuinte. Podemos dizer, a grosso modo, que ele criaria uma espécie de PROCON do contribuinte e traria outras garantias ao contribuinte. Mas algumas está tramitando. Está em tramitação, ainda não foi aprovado. Mas por quê? Porque isso tudo é muito complexo ou porque não tem por parte do governo o interesse de que esse código seja, né, ou esse PROCON, ou né, eu não sei nem como é que eu chamo isso tudo, que isso valha? Olha, falta vontade política, sem dúvida. Mas eu sou muito descrente, eu acredito que não surtirá grandes efeitos. Pois muitas garantias que estão nesse projeto já estão na nossa Constituição Federal. E se está na nossa lei maior e não é respeitado, sim, que dirá uma lei ordinária? Você está falando nisso, eu penso o seguinte, está no nosso código, está na Constituição, que é uma lei que foi sancionada agora, que é aquela lei de que tem que agora colocar em toda nota quanto que a gente paga de imposto sobre aquele serviço, aquele produto. Mas isso já estava na Constituição também, não estava? Pode-se depreender isso de uma leitura de todo o contexto da Constituição, que o contribuinte deve saber o que paga. Sim. Não há um princípio explícito na Constituição, sim, nesse sentido. Então, mas o grande ganho que, ao meu ver, essa lei traz é que o contribuinte agora vai saber quanto realmente paga. Isso foi sancionado agora em dezembro, mas sim, só vai valer... É um período de vacácio, vai valer... Junho, julho. Parece que é junho ou julho.
há uma vacatio legis, até para que o empresário possa se adaptar, porque não é uma logística fácil mudar todo o sistema da empresa. Mas o interessante é que agora o cidadão vai perceber que paga 20% de tributos sobre um medicamento, que é um absurdo. 45% de material escolar? Exatamente, que é indispensável. Há um princípio tributário que diz o seguinte: eu tributo mais o que é menos essencial. Poxa, o material escolar é extremamente essencial. Por consequência, teria que ter uma tributação menor. Agora, uma bebida alcoólica, poxa, tributa bastante, é um outro problema. Sim. O arroz e o feijão, a tributação ainda é árida. Então, isso vai dar para a gente uma consciência maior desses gastos, né? Sim. Mas aí, em termos de, que era um assunto até que eu estava conversando com você no intervalo, para uma empresa local, isso é fácil de se resolver, né? Assim, como é que vai estipular esse valor. Mas uma multinacional, por exemplo, ou que esteja espalhada por todo o país, cada estado é uma tributação, é um valor diferente? Tem algo. Aí vai haver a diferença nos impostos estaduais e municipais. Ela vai ter que discriminar na nota o quanto ela paga. Ali no estado em que ela se encontra e no município. Então isso vai dar um trabalho um pouco maior. Para quem tem empresa espalhada pelo Brasil inteiro, vai ser um trabalho muito maior do que quem tem uma empresa num único local. As leis tributárias são criadas e não se preocupam com esse trabalho que vai dar ao contribuinte. Exatamente, e por aí vai. Há uma imposição legal e o contribuinte que se adequa. Exatamente. E o imposto de renda também, que eu acho que eu quero explorar um pouco para a gente falar sobre isso, porque já está chegando a época, né? Sim. Quando é que é a época Do dia 30 de março ao dia 1º de abril, o contribuinte pode acessar o site da Receita e fazer a sua declaração. Sim. É muito importante que, caso ele não tenha os conhecimentos necessários, que ele contrate alguém que o faça, pois as multas tributárias são altíssimas e muitas vezes essa economia não vale a pena. Sim. E quem é isento? Eu posso te dizer, segundo a tabela do ano passado, porque a desse ano ainda não foi, quem recebia até R$ 1.646,10 ao mês. Sim. Estava isento. A gente está falando no bloco anterior de pessoas com deficiências, alunos com deficiências, mas vamos falar aí no caso de pessoas, de contribuintes. Se a pessoa tem alguma deficiência, como é que ela faz? Ela está isenta desse pagamento? Ou pessoas que têm determinadas doenças também estão isentas de pagamento do imposto de renda? Nós temos que ver quais as doenças. Por exemplo, quem se submeter a um procedimento cirúrgico de colocar safena é isento do imposto de renda. Ah, é? Só nesse ano? Não, eternamente. É mesmo? E aí, como é que essa pessoa faz? Qual que é o caminho que ela tem que seguir para provar isso? Ela tem que ter toda essa documentação e na hora de declarar, ela vai declarar. O que ela não vai fazer é recolher o tributo. Perceba que ela não está dispensada de declarar. Ela está dispensada do pagamento do tributo. Sim. Assim como pessoas, por exemplo, com câncer também? Sim, sim. Aí tem que declarar. Tem que declarar. O que ela não vai fazer é recolher o tributo. Ai, meu Deus, é muito imposto. Aí a gente vai falando e vão surgindo outros impostos que a gente tem que pensar também. Tá, imposto de renda já falamos. IPVA, IPTU, que também é um desespero. Olha que vai chegando janeiro, vai dando um desespero, né? Tem que pagar tudo ao mesmo tempo, ainda tem matrícula de escola, ainda tem um monte de coisa envolvida. Mas como é que funciona o cálculo, por exemplo, do IPVA e do IPTU? O cálculo do IPVA, ele é baseado no valor do carro. Aí é um pouco mais justo, né? Do que o arroz com feijão. Sim, certamente. Mas ele poderia ser um pouco melhor se a alíquota dele fosse progressiva. Porque a alíquota é a mesma. Digamos que a alíquota seja de 5%. Sim. Um carro de 1 milhão paga 5%. Um carro de 30 mil reais paga 5%. Por que no carro de 1 milhão a alíquota não ser, por exemplo, 10% ou 12%? Aí eu estaria adequando o tributo à capacidade contributiva do contribuinte. Sim. Quem pode mais, paga mais. Entendi. Mas a cada ano, por exemplo, o IPVA, ele vai diminuindo o valor? Sim, porque o carro vai perdendo valor. Há uma desvalorização do bem. Então, consequentemente,
há uma redução. Agora é interessante destacar que se o carro for furtado ou roubado, o contribuinte pode pedir a devolução desse tributo, proporcionalmente ao período que o carro foi furtado ou roubado. Ah, isso é importante. Basta se dirigir até o órgão estadual, preencher um formulário e pedir a restituição. Se o carro ficou furtado, digamos, por um período de 3 meses, ele tem direito à devolução dos 3 meses que ele ficou sem a posse do carro. Agora, se o carro não foi encontrado, pelo restante do período do ano. Se o carro foi furtado no mês 8, ele teria direito à devolução proporcional de 4 meses. Isso é uma informação que todo mundo sabe? Não. Porque eu não sabia dessa informação. Eu não sei também, porque eu também não fico muito ligada a essas coisas do IPVA. Mas é uma informação assim que as pessoas sabem, não, né? É uma informação raríssima. Poucas pessoas sabem disso. Eu encontro, inclusive, advogados que não militam nessa seara que não sabem. Olha, isso é bom saber, porque tem muito carro roubado por aí, por exemplo, né? Parece que ano passado foram coisa de 10 mil, uma coisa assim. Olha só que loucura. E a gente não sabe que pode fazer, né, esse procedimento. Ainda com relação ao IPVA, esse dinheiro é usado para quê? Essa pergunta é ótima. Perceba que é um imposto. Sim. O imposto vai para o caixa único do governo. Ele não é destinado a tapar buraco nem a pavimentar ruas. Por isso que o senso vai comum... porque o governo achar que é prioridade. Ele pode gastar com pessoal, ele pode gastar com outras despesas correntes. Ele não necessariamente tem que empregar esse dinheiro na pavimentação de ruas. Então, na verdade, ele pode beneficiar, né, assim, pode ser encaminhado para beneficiar pessoas que às vezes nem carro têm e que não utilizam. Sim. As estradas, sei lá. Sim. Porque o imposto ele não é vinculado. Perceba que a taxa de lixo, aquele dinheiro só pode ser utilizado para esse fim. Sim. Porque é uma taxa vinculada a uma atividade. O imposto não. Então, toda vez que há um imposto, não necessariamente é para aquela finalidade. O IPTU não necessariamente é para conservar o que seja ali próximo à sua casa. Ele vai para um caixa único. E o governo utiliza, pode construir escola, hospitais, o que ele quiser. E agora no caso do IPTU, gente, é tanta coisa, é tanto imposto que vai deixando a gente louco. Mas no caso do IPTU, ele é calculado de acordo com o valor venal do imóvel. Perfeito. Não é isso? Mas esse valor venal também, ele não é muito de acordo com a realidade, não, né? Ele é até melhor, né? Porque ele é menor. É isso que eu ia falar, porque se fosse calculado realmente o valor de mercado, nós pagaríamos um valor superior. Porque eu não conheço ninguém que na guia do IPTU não esteja com um valor venal defasado, em termos de mercado. E a alíquota que incide sobre esse valor venal é fixada pelo município todos os anos. Entendi. Bom, mas é porque esse valor venal, ele também, eu acho que ele influencia um pouco na hora da venda da casa, ele também é colocado como referência, né? Para o pagamento do imposto de transmissão do bem. Então é melhor, então. Deixa ele do jeito que está. Angélica, você não falou nada. Deixa assim que é melhor. Doutor Tiago, queria agradecer a sua presença. Eu não tirei metade das minhas dúvidas, porque é muito imposto, muita coisa ainda para acontecer. Mas faz parte, né? E a gente segue em frente com esses, né, com esses impostos todos que nós temos que pagar e vamos ver. Esse aí da notinha, né? O quanto ele vai ser importante realmente, né? E vai servir aí para a gente ter consciência, uma melhor consciência, uma maior consciência do que a gente está gastando, né? Sem dúvida. Obrigada, então, pela sua participação mais uma vez. É muito importante, muito bom quando você vem aqui colaborar com a gente. Ok, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para sanar em um outro momento, sanar quaisquer dúvidas. Tem algum telefone também que a gente possa deixar? Sim, o telefone do escritório é 3072-6499. 3072-6499. Vai tocar demais, porque esse negócio de imposto é um pesadelo. Obrigada, viu? Tá, ok. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta.